Oi pessoal, aqui é a Ju do Nuvem Literária e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho a respeito de O Segredo de Pérgamo, A Origem, do Cat Jefferson. Eu recebi esse livro em parceria com o autor, ele é o primeiro livro de uma trilogia. Os livros seguintes então são O Segredo de Pérgamo, O Apogeu e O Segredo de Pérgamo, Geração Final. Esse livro então é um romance policial, gente, ele envolve também um pouquinho de ficção científica e um pouquinho de religião. Eu li esse livro em uns 2 ou 3 dias, se eu não me engano, porque realmente a leitura ela te instiga, você fica super curioso o tempo todo, tem muita ação. Os diálogos acabam deixando a leitura assim muito dinâmica mesmo, porque são vários diálogos. É o tempo inteiro coisa acontecendo, gente, é muita adrenalina. Então a cada capítulo você termina o capítulo já ansioso pra saber o que vai acontecer depois, ele te prende bastante na leitura. O Segredo de Pérgamo então começa quando o delegado Joseph Sherman, que vai ser o nosso protagonista aí, ele tá no seu escritório, assim, ele trabalha numa área muito burocrática assim da Polícia Federal, é uma área de corregedoria, se eu não me engano. Antes ele tinha um trabalho de campo na divisão de homicídios, então ele tinha uma função mais investigativa, mais de colocar a mão na massa mesmo. Porém, depois de um acontecimento ruim aí na vida dele, que eu não vou contar pra vocês, ele acabou indo trabalhar na corregedoria, que é uma coisa muito mais burocrática e que é um pouco entediante até pra ele. Porém, quando ele está assim a minutos de sair de férias, ele tá assim há 2 anos sem ter férias, tem 2 férias acumuladas, ele tá assim contando os minutos e segundos, de repente chega pra ele uma correspondência convocando ele pra assumir um caso de homicídio. É lógico que a princípio ele recusa isso fortemente, porque ele já tá até com as passagens compradas, tipo, pra Fernando de Noronha, sabe? Mas não tem jeito, ele acaba tendo que assumir esse caso de homicídio. Então ele viaja pra Alto Paraíso de Goiás, que foi onde aconteceu esse homicídio de um casal, e ao que parece o casal foi envenenado, mas eles foram encontrados em uma posição, em um lugar com desenhos no chão, uma coisa muito misteriosa e que foge um pouco da alçada desse delegado. Além de tudo, ele conta também com a ajuda de um membro da embaixada norte-americana, que é a Brown. E ele conta com essa ajuda porque desconfia-se que esse caso de homicídio tem alguma coisa a ver com terrorismo internacional. Junto com o casal Mishad, que foi assassinado, foi encontrada também uma garotinha, que no momento da história que ela está no hospital internada, né, porque ela sofreu um trauma, além de abuso. Tem mais coisa envolvida nesse assassinato, nesse homicídio, do que parece. Tem muita coisa, na verdade, envolvida. E as coisas só vão ficando cada vez mais misteriosas, mais esquisitas, bizarras mesmo. E esse delegado, o Joseph Sherman, ele vai tentar aí desvendar o que realmente aconteceu, por que esse assassinato aconteceu, se tem alguma ligação com o terrorismo internacional ou não, e o que essa menininha sabe. Porque essa menininha acaba sendo a chave principal aí pra desvendar esse mistério. Esse livro acaba envolvendo um pouquinho então de teoria da conspiração, mistérios e segredos, coisas ocultas, até mesmo seitas ufológicas e coisas que eu nunca ouvi falar. E é interessante que o autor ainda fala aqui que essa obra de ficção foi baseada em testemunho de uma família ex-integrante de uma seita ufológica e hoje integrada a uma comunidade cristã. Então isso aqui é baseado num testemunho de um acontecimento real. Isso deixou assim a história ainda mais com aquela pitadinha de será? Eu achei assim muito rico em pesquisa. Esse foi um ponto positivo que eu observei aqui, que o autor realmente parece que pesquisou muita coisa, coisas que uma pessoa leiga, uma leitora leiga como eu, não vai saber, mas que aqui na história faz todo sentido, mesmo que não seja verdade, sabe? Outro fato positivo foi a trama que ser super instigante. Então assim, você não consegue parar de ler. Cada página te deixa extremamente curioso. E a história é um bocado inusitada, assim, foge um pouco do comum. As coisas que vão acontecendo aqui não são previsíveis, você acha que você sabe, mas não é nada daquilo. Essas surpresas deixaram a história mais legal ainda pra mim. Fora que tem muita ação, muitos diálogos, então eu gostei muito disso. Tem cenas até bem humoradas, cenas engraçadas em meio a essa confusão que é essa história. Então a leitura pra mim foi super divertida e super fluida, né, por conta desses elementos que eu contei pra vocês. Mas teve uma coisinha ou outra que eu acabei não gostando na construção dos personagens. Apesar de eles serem muito bem construídos, a gente entrar dentro da vida deles e entender muito bem eles, tem algumas ceninhas que você torce o nariz assim, fala Os personagens principais, eles têm assim 38 e 35 anos, então tem algumas coisas nos diálogos que você pensa, não é possível que um cara dessa idade vai falar um negócio desse. Tem uma hora que ele fala tipo, ai que mico. Não é uma coisa que um cara de 38 anos, delegado, responsável, experiente, vai dizer. Algumas coisas entre o relacionamento dos dois acabam sendo um pouco forçadas, um pouco
demais, assim, ou muito rápidas, não fica parecendo uma coisa muito real, né? Então dá pra você sentir ali o dedinho do autor ali. Mas tirando esse fato, que foi a única coisa que eu fiquei meio assim com receio, que eu estranhei um pouco na leitura, tirando isso, que são alguns momentos mesmo, também não é o tempo todo, né? Mas tirando isso, realmente a leitura, no geral, assim, é um livro muito bom. É uma leitura muito gostosa de fazer. É uma leitura que eu indico pra muita gente, porque tem realmente muitos elementos e muitas temáticas aqui que podem agradar muita gente. Eu acho que esse livro realmente merece assim, uma edição mais caprichada, uma capa mais bonita, uma diagramação, uma revisão mais caprichada ainda. Tem muito a melhorar, mas ao mesmo tempo assim, já é muito bacana, então eu indico bastante essa leitura pra vocês, viu? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa indicação de livro policial aí, com ficção científica e religião e um monte de coisa. Quem gostou, não se esqueça de dar um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação da Nuvem Literária nas redes sociais. E é isso, um beijão! E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!